Olá, pessoal, tudo bem? Mais um nosso podcast, Alexandre Correia, e recebendo uma pessoa hoje muito especial mesmo, né? Que eu fazia questão de conhecer pessoalmente, só conhecia pelo telefone, pelos contatos que tive quando teve a ideia da marcação de uma entrevista do Tomé Abduch. E ela era secretária do Tomé Abduch, me atendeu bem, falamos bem. E hoje o Tomé indicou essa moça linda para ser candidata a vereadora em São Paulo. Imediatamente eu falei, olha, vamos entrevistar essa moça, ela é maravilhosa. Obrigado por você ter vindo, Cibele. Obrigado por você ter vindo. Muito convite. obrigado. Tá? Obrigada. Querida, não tem roteiro. O roteiro nós falamos aqui. Você nasceu aonde? Eu nasci aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Vila Madalena? Sim. Já começou na bagunça? Já comecei na bagunça. Quanto tempo, querida? Você morou aonde? Eu tenho 46 anos. Nossa. Eu morei na Vila Madalena, na rua Aspicuelta. Na Conheço. verdade, eu morava na rua de trás. Hoje, a minha rua virou o Beco do Batman. Vocês já ouviram falar? Já ouvi falar, né? Eu morei lá, cresci lá, tive uma infância maravilhosa por lá. Você ficou por lá. Você mora onde hoje? Hoje eu moro em Santana. Santana. Eu casei e meu marido era da Zona Norte e eu me mudei para lá. Para lá. A ideia é, onde é que você estudou? Quer dizer, na Vila Madalena ou você estudou em Santana? Estudei na Vila Madalena, estudei sempre em colégio público, num colégio chamado Maximiliano, ali do lado do Fórum de Pinheiros. Do lado do Fórum, praça, né? Tem uma pracinha lá. Sim, até tem uma história com essa praça. Ah, é? Quando eu devia ter uns 10 anos, eles queriam destruir aquela praça, até não sei se eu poderia falar. Pode falar queriam tudo. Destruir aquela praça para construir uma delegacia. É. E nós nos unimos, alunos da escola, diretores da escola, mães, e a gente criou uma associação para defender a praça, a Associação dos Moradores da Praça da Vila Madalena. E a gente fez várias mobilizações, passou baixo-assinado e conseguiu fazer com que a delegacia não fosse instalada lá. Tem várias árvores hoje, muitas delas fui eu que plantei, com as minhas próprias mãozinhas, morro de orgulho. Que bacana. Tem uma história bem legal com aquela praça. Foi. Mas você mudou para Santana e lá você encontrou o teu marido. Como é que ele chama? Eu conheci meu marido na balada. Nossa, aonde? Com 15 anos. Eu era promoter de uma danceteria que ficava na Henrique Schalman. Promoter da matinê. E um dia eu desobedeci a minha mãe. A matinê acabava às 5 da tarde. Eu desobedeci a minha mãe e fiquei até o horário mais tarde. E eu encontrei o meu marido lá. Quantos era lindo. Anos eles tinham? Ele 20 e eu 15. Normal. Minha filha fala que não é natural. Hoje eu tenho uma filha de 16. E ela fala, mãe... Eu falo, não, você só tem 16. Mãe, mas meu pai tinha 20 anos. Quer dizer, o exemplo foi dado. Antigamente podia, hoje não. Não dá. Hoje você não deixa, mas era natural. A coisa é assim que você... A vida segue. Essa menina é a única filha que você tem? Não, eu me casei com 28. Ela é a minha primeira filha, primogênita. Eu tenho duas. E com 43 eu fiquei viúva. Ah, é? Meu marido, infelizmente, faleceu na pandemia, vítima de uma embolia pulmonar. Mas só essa filha que você tem? Não, eu tenho duas. Duas tenho filhas. A Alexia tem 16 e a Pietra tem 10 anos. Ah, bacana. Então é mais recente, Duas é mais princesas, novinho. Você ainda vai ter trabalho com elas. Eu sei que eu tenho também. É a vida que segue, né? Me conta, você estudou até onde? O que você fez? Eu estudei eu fiz fisioterapia. Eu não me formei, porque quando eu estava no segundo ano da fisioterapia, eu entrei no banco. E eu tive uma carreira bem linda lá dentro. Que banco era? Banco Sudameris. Sudameris? Um ítalo-francês. Eu sei, conheci. Eu trabalhei na Fomento de Seguros. Saiba que eu tive que contar. Você tem 10 dias sem juros, o cheque especial é o lançamento do Banco Sudameris. Banco Sudameris, depois foi comprado. Sim, foi comprado pelo Real. E aí eu saí nessa época para formar minha família, casar e formar minha família. Então, e quando você casou, estava morando aonde, querida? Me mudei para a Zona Norte. Eu fui morar na Serra da Cantareira, você conhece? Conheço. Maravilhosa. Morei lá,
por 13 anos. 13 anos na Serra da Cantareira. Na Serra da Cantareira. Lá em cima, na montanha. Lá em cima, na montanha. Passarinho. Deliciosa. É difícil chegar, mas... Difícil. A gente vive um mundo paralelo na Serra da Cantareira. A gente tem os amigos de lá, o comércio de lá, tudo de lá. Então, voltou para cá. E as crianças sempre estudaram em Santana. E assim que eu fiquei viúva, para conciliar trabalho, praticidade, segurança, eu mudei para um apartamento na Zona Norte, lá em Santana. Em Santana também. Aí você já estava viúva com as 2 filhas já. Sim. E aí, conta, como é que você encarou tudo isso? Bem Que difícil. guerreira você foi, eu já sei, porque a pracinha você já começou a brigar, que não podia... É uma coisa nata. Não, e com 13 anos eu fui cara pintada. Ah, é? Também? Vou te contar uma história engraçada. A minha vida é cheia de histórias engraçadas. Quem descobriu que você era tudo isso? Minha mãe descobriu que eu fui uma cara pintada, sem ela deixar. Nossa Senhora. Eu Como é que chama fui. tua mãe? Minha mãe chama Cida. E teu pai? Jorge. Estão vivos? Estão, os amores da minha vida. Moram lá também? Moram lá também. Eu e as minhas amigas pegamos o metrô para ir para Paulista para uma manifestação. Primeira vez que eu fui na Paulista, na manifestação. Paulista faz parte da tua vida. Faz parte da minha vida. Tava lá feliz da vida. Eles não autorizaram. Fique bem claro que as minhas filhas não escutam isso. Eles não autorizaram a gente ir. Eu e as minhas 2 amigas. Quando a gente estava lá, sem saber o que nós estávamos fazendo ao certo no meio daquela multidão, a Rede Globo estava fazendo uma filmagem. Você apareceu. Aparecemos. Eu tenho uma Deu filha. ruim pra gente. Eu tenho uma filha Fiquei que de castigo. Eu tenho uma filha que tem mais ou menos a idade tua, que eu não sabia, eu pensei que você era bem mais nova, que a aparência era totalmente nova. E ela também foi nesse esquema, porque ela também é radical, ela vai para cima, ela vai na manifestação, ela pintou a cara, fez tudo, né? A Regina. E daí? A tua mãe achou ruim? Achou bom? Achou ruim. Fiquei de castigo, não foi muito bom para mim, mas foi interessante. Foi uma experiência. Foi uma experiência, e aí eu comecei a prestar atenção na política. Né? Já desde aquele tempo? Desde aquele tempo. E aí, olha que engraçado. Eu virei dona de casa, cuidar das minhas filhas, do meu marido, morando na Serra da Cantareira. Meu marido ficou super amigo, que como eu falei, lá na Serra da Cantareira a gente vive num universo paralelo. Certo. E ele ficou super amigo do Bruno Zambelli. Que é irmão da Carla Zambelli. E a Carla Zambelli estava iniciando, junto com o Tomé Abduch, o movimento nas ruas. Então, eu fui convidada para ajudar na parte de... Quantos anos você tinha nessa época? Pensar uns 35, 34 anos. Hoje eu tenho 46. Ele tá louco para que eu fale a minha idade, não vai ter jeito. É um absurdo isso. É um tratamento da juventude, né? Então, e você começou a participar da vida pública como? Nas política. Ruas? Nas ruas. Nas ruas era um movimento que estava ali iniciando. E era um movimento que começou a trazer consciência política, discutir política, ensinar política para as pessoas conhecerem os seus direitos para poder lutar Onde por vocês eles. reuniam fora Paulista? Eles se reuniam... Tinha algum acesso? Tinha, não, eram grupos fechados, grupos pequenos. E aí começaram a criar movimentos de rede social, páginas sociais, Facebook na época, que era o mais forte, YouTube, para passar os vídeos mais longos, grupos de WhatsApp para debates de assuntos e pequenas reuniões. E aí eles começaram a se organizar e propor essas grandes manifestações para debater. O Tomé e a Carla Zambelli. Foram os precursores da coisa. Sim. E você sempre junto? Eu cuidava sempre dos bastidores. Eu cuidava da parte de burocrática, documentação, coordenava os grupos de WhatsApp, supervisionava algumas ações. Eu cuidei sempre da parte de bastidor. Eu nunca fui da linha de frente. E a gente participou e foi muito importante em vários momentos da história política. Lógico que foi. Impeachment da Dilma. Tudo. Eu participei um pouco Lava disso. Jato. Participei como atuante só ali, né? Embaixo do caminhão. Do caminhão. Era bonito, né? E é muito legal. Todo mundo com a bandeira do Brasil. É maravilhoso. Todo mundo com a camisa do Brasil, né? Você viu que a gente está vendo, né? E você lá internamente trabalhando na administração desse negócio. Sim. Coordenando as lideranças.
Tudo que não é... Tudo que é Relacionado a bastidor é comigo. Tinha até uma sede, não tinha? Tem uma sede. Teve uma sede, a gente mudou recentemente para outra, um escritório. Na verdade, é um escritório só para fazer reunião. A mobilização mesmo é virtual. Virtual. E daí o Tomé teve uma votação muito grande, foi candidato a deputado, foi eleito. Sim, o Tarcísio veio para candidato a governador do estado de São Paulo. E ele precisou de trazer pessoas boas para ajudar a compor a base dele política, dentro da Câmara, né, da Assembleia Legislativa. E o Tomé aceitou a proposta, o desafio, o convite e saiu como candidato a deputado estadual em 22. Eu coordenei a campanha dele, participei junto com ele de todo o processo, desde a eleição a formação do gabinete, a formação do gabinete, contratação de equipe. Contratação de pessoal, enfim. Exatamente. Contratação de publicidade, tudo gerado Ajudei por uma a estruturar, campanha. exatamente. Não só a campanha, depois o gabinete também. A campanha foi muito legal, a gente teve várias situações, a gente teve a oportunidade de fazer um 7 de setembro, onde participou o Bolsonaro. Aliás, eu não te contei, né? Eu fiz a motociata do Bolsonaro. Todas as grandes mobilizações da Avenida Paulista foram organizadas por mim. Tenho orgulho disso. A motociata, a gente fez em 22 com o Bolsonaro, a gente fez aquele 7 de setembro histórico também. Foi bem legal. Mas a gente estava falando depois que ganhamos as eleições. As eleições para deputado estadual com uma votação estrondosa. Estrondosa. Por ter sido o primeiro, né? 221 mil votos. Muito voto para a primeira eleição que se candidata. Uma estrutura super pequena. A gente tinha 4, 5 pessoas na equipe. O Tomé camelando, dirigindo, indo para todas as cidades, fazendo visitas. Foi maravilhoso. A maior experiência da nossa vida. E você comandando tudo isso, a administração toda era tua da campanha. Sim. Vai para cá, vem para lá, vamos lá, ali não, vamos aqui. Sim, vamos lá. E era engraçado, fazia desde a coordenação, a tesouraria, ia estar no chão, distribuindo santinho junto com a equipe, escolhendo junto com o pessoal onde é que a gente ia trabalhar no dia seguinte. À noite indo fazer evento, foi bem legal. Uma experiência. Foi. Daí você foi a chefe de gabinete dele lá na Assembleia. Fui para a Lesp, tive a oportunidade de trabalhar com ele durante 1 ano e meio, mais ou menos. Era o mínimo, né, que você tinha que fazer. E daí ele achou que você... Você sabe que a gente começou a se deparar com causas que, como ativista, de cima de um caminhão... Como é que chegou nesse ponto? Então, de cima de um caminhão, como ativista, mobilizando a internet, a gente não consegue transformar as coisas. E as pessoas elas têm uma ideia errada. Ninguém mora no Brasil. Ninguém mora no estado de São Paulo. As pessoas moram na cidade. Lógico. E a gente começou a sentir dentro do gabinete as demandas, as reais necessidades das pessoas. E foi muito importante. Eu, por exemplo, de cara, eu já me solidarizei, já criei uma empatia direta com as situações das mães e das crianças que têm transtorno de espectro autista. Então, eu participei durante esse 1 ano e meio diretamente voltada para alguns projetos de lei voltados para esse assunto. A vida real. A vida real. A gente começou a receber diversas demandas, as mais variadas possíveis, assim, desde relatos de mãe pedindo desesperadamente ajuda porque o filho, ela precisa ir trabalhar, uma mãe carente. Como é que funciona esse público? Ele vai lá na Assembleia e pede, vai no gabinete ou vai pela mídia? Porque tem muita demanda. Dos três jeitos. Ou eles vêm presencialmente pedir tem uma para estrutura brutal para atender esse pessoal todo, né? Dentro do porque gabinete vocês querem atender todo mundo, né? De cima, de trás de uma mesa, dentro de um escritório, a gente pode fazer ideia. Agora, a gente tem que estar junto, vivenciando, ouvindo, a escutativa, para saber como que a gente vai poder ajudar, de que forma a gente vai poder propor políticas públicas para ajudar, qual é a real demanda. Uma das solicitações que a gente recebeu lá no gabinete foi de uma mãe, que é mãe de uma criança com uma deficiência,
E na lei, ela tem direito, a criança tem direito ao transporte público para ir e vir para a escola. Só que no caso desta criança em específico, ela não tinha autonomia. Ela não podia ir sozinha, ela não tinha autonomia necessária para andar sozinha. E a mãe era muito carente, ela não tinha dinheiro para ficar pagando o transporte público dela. Gente assim, Sibeli. E a lei não permitia que a mãe acompanhasse. Então, para você ver, alguém que criou a lei com a maior das boas intenções não percebeu esse cuidadinho, esse ajustezinho que precisava ser feito. Isso é uma questão. As mães, por exemplo, vieram reclamar que os filhos vão para a escola. Hoje existe a questão da inclusão da escola. E eu comecei a perceber que, muitas vezes, essa inclusão é uma inclusão exclusiva, assim, não funciona muito bem. Aquela mãe, ela precisa mandar o filhinho dela para a escola, até mesmo para ela poder trabalhar e para ele aprender. E aquela professora, ela tem lá uma sala de aula lotada, com 40, 45 alunos. Ela recebe aquela criança especial, né? Atípica, que a gente usa esse termo para dizer, e ela, às vezes, ela não consegue dedicar o tempo, ou ela não tem técnica, ou ela não tem conhecimento suficiente para cuidar daquela criança, mesmo porque ela não tem só aquela criança. Ela tem mais 40 que estão lá gritando, bagunçando, com aquela energia toda, e aquela criança atípica, ela demanda um cuidado diferente, especial. Então, a gente fora da rotina da professora. E a gente começou a receber pedido de ajuda. Ai, meu filho, ele fica sujo porque não tem quem limpe ele na escola. E eu não posso estar junto da sala, o período todo com ele na sala de aula. Meu filho sofreu maus tratos, meu filho sofre bullying dos amiguinhos. Tem uma série de casos da vida real que vai desabar lá no gabinete do Tomé, sim. E você organizando isso. E aí a gente falou, vamos entender e vamos tentar fazer alguma coisa para ajudar. Aí a gente foi começar a estudar sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro autista. E a gente viu alguns pontos que a gente poderia estar favorecendo. Para a mãe ter acesso ao tratamento multidisciplinar da rede pública, ou até mesmo a um benefício chamado LOAS, que é um benefício financeiro para ela, ou para a criança, ela precisa ter o diagnóstico. Aquela mãe, ela já tem dificuldade de ter o diagnóstico. É uma burocracia, né? A gente entendeu que a criança, na maioria, a criança carente, ela não vai ao médico como as nossas crianças vão, com a mesma frequência. Elas só vão ao médico quando elas estão doentes. Aí ela vai ter acesso a uma rede pública de saúde. Aquele médico que recebe ela também no consultório tem 200 crianças para atender. Ele vai tratar da gripe ou do machucado. Ele faz o que pode, mas o que pode é pouco. Ele é humano. E esse pouquinho de tempo que ele fica com essa criança, ele não consegue perceber se ela tem algum indício de que ela tenha transtorno do espectro autista. Então, não dá tempo, né? Não dá tempo. Mesmo que ele queira. Não dá tempo. E o que a gente percebeu? Que existiam ferramentas que a gente podia adicionar na escola para ser mais um fator de ajuda aí para o professor poder identificar alguns indícios e encaminhar aquela criança para um médico especialista fazer o diagnóstico. E essa ferramenta chama MChat. São 23 questões que hoje são comportamentais, né? 23 questões comportamentais, que hoje elas são respondidas dentro de um consultório de... Espera só um pouco, fugiu. Fugiu. Consultório do quê? Consultório de quê? Neuropediátrica. Tá. Precisa ter esse neuropediatra lá? No pronto-socorro você não vai achar esse Não, então, o neuropediatra que faz esse... Não vai achar. Exatamente. Então, vamos lá. O consultório na consulta com o neuropediatra... Que vai ser difícil marcar, porque, de um modo geral, é uma procura tão grande que não tem como você atender isoladamente algum tipo de pessoa. De 50 que precisa, vai atender 2, 3. Exatamente. Se der tempo. E o que a gente pensou? Vamos trazer, então, esse questionário para a rede de ensino, para a escola. A professora
professora fazendo esse questionário, ela vai ter lá uma pontuação. E a criança atingindo aquela pontuação determinada, ela mostra, ela consegue identificar alguns indícios de que aquela criança precisa ser encaminhada para avaliação. Não adianta nada insistir com uma coisa que não é o apropriado para ela, no caso, seria isso. E o porquê que é importante essa avaliação ser feita na escola, ou esse diagnóstico ser feito precocemente? Porque a criança tem uma janela de aprendizado de 0 a 7 anos. Muito importante. E, geralmente, elas são diagnosticadas lá quando elas estão sendo alfabetizadas, lá para 7, 10 anos. Então, ela perdeu essa janela importante. Esse projeto que foi proposto pelo deputado Tomé Abduche é justamente para dar uma chance para essa criança se desenvolver melhor e desenvolver habilidades que vão... Resolver o caso dela. E senão não seria resolvido de jeito nenhum e lá na frente ela vai ter problema de vida. Se ela for diagnosticada corretamente, ela vai poder ser encaminhada para ela conseguir se desenvolver e criar autonomia na vida adulta dela. Se isso for feito muito tardiamente, as chances dela possivelmente não vai ter, o tempo não vai permitir. Ela vai ter mais dificuldades e tudo mais. A ideia de você candidata, pelo que você está contando, você foi sempre uma líder e você sempre organizando as coisas para os outros. Sim. Né? Quer dizer, você lutou por causa da praça, está lá a praça, você plantou um monte de com orgulho das árvores. Um monte de árvores. Você foi para Paulista e se aquilo deu certo, você tem uma participação importante. Sim. Porque se não organizar e se não fizer nada, funciona. Você participou da campanha de um deputado que na primeira eleição teve 200 e tantos mil votos, o que é muito voto para um cara iniciante, né? Sim. Iniciante na política, né? Não tinha uma imagem. Não. Né? Então, isso foi organização interna, porque senão não chega. E aí, você tinha vontade de entrar nessa bagunça toda como você é líder? Porque agora, eu penso, você é candidata. Vamos imaginar que você seja eleita, não se pode pedir voto, lógico, ninguém está pedindo voto, sou eu que estou falando. Vai ter o acesso a um pessoal que é um pessoal já manhoso, né? Um pessoal já vivido, um pessoal, né? Uma coisa diferente. Você está pronta para isso? Você se sente pronta para isso? Me sinto pronta para isso. Porque você vai ter gente que vai antagonizar violentamente. Porque você é uma nova liderança que vai surgir, se Deus quiser, vai. Sim. E isso aí precisa ser abafado. Senão você vai tomar meu lugar. Não, existem... Você entendeu? Não, existem maneiras e maneiras. Existem a maneira de você chegar... Está preparada para esse antagonismo? Estou preparada. Estou preparada, sim, mesmo porque isso é uma coisa que incomoda. É por isso que desde os 8 anos, ou os 10 anos, eu fui brigar pela árvore ou pela pracinha. Você viu que eu fiz uma cronologia. Sim, eu estou preparada. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas alguém tem que fazer. E se a gente não começar a criar essa coragem e começar a buscar esses lugares, ocupar esses lugares, ele vai continuar sendo ocupado por gente que está defendendo outras coisas, né? Eu acho que pequena experiência que eu tenho da vida, muita gente, transporte público dominado por outras pessoas que não têm a mesma ideia que você tem, educação, com certeza não é a mesma ideia que você tem, vai ser uma batalha dura. Vai. Alexandre, hoje na Câmara de Vereadores, nós temos 55 pessoas lá, trabalhando pelas leis, trabalhando pela população. Dessas 55, 11 são mulheres. Dessas 11 mulheres, 7 são de esquerda. Eu tenho muita vontade, todo mundo acho que aqui concorda comigo que a gente tem que mudar a questão da educação do nosso país. O que nós estamos falando aqui com a Cibele, e nós demos uma paradinha para tomar uma água, né? E a Cibele queria falar sobre a educação municipal, é isso, Cibele? Sim, nós precisamos ser atuantes. A gente precisa lutar por não ter doutrinação, zero doutrinação e mais aprendizado, a melhoria na qualidade de ensino municipal,
a gente precisa começar a combater essa doutrinação que está aí hoje. Porque na educação não tem que haver política, né? Você não Não. acha? Quer dizer, política independe, quer dizer, quem for eleito, se for eleito, tem que ter uma continuidade de educação. A educação a família faz a educação. Sabe o que eu costumo dizer? E o outro ensina, né? Não, O ensino tem que exatamente. ser, né? Eu costumo dizer isso. A família educa. É o papel da família educar. A escola ensina. Ensina português, matemática, ler, escrever. Sem doutrinação, quer dizer, doutrinação política não importa para a criança não tem nada a ver com isso. Também pensar em alguma coisa de falar em política de macho, fêmea, gênero, isso é bobagem, quer dizer, é uma coisa que não tem nada a ver com nada. Ideologia né? de gênero está sendo a maior perda Você de pensa tempo. isso? Eu perco. Perder eu penso, tempo, né? Quer dizer, tem que pensar no quê? Na educação da criança, Sim, no independente ensino do da criança. sexo, como que ela acha que não ela se importa. enxerga, nada disso, É o exatamente. que você pensa, é lutar por isso, né? Exatamente. O que você pensa mais com relação, tem alguma coisa com relação ao transporte público, alguma coisa? Você tem alguma ideia disso, não? Outra, com experiência, como eu te falei, né? Com experiência de vivência de gabinete, outra questão que também vem muito sempre é a questão de zeladoria e segurança, né? A gente tem aí a Cracolândia, que é um mal que a cidade de São Paulo sofre. Infelizmente, ela foi distribuída para outros bairros. Então, a gente tem recebido bastante demanda também de bairros que nunca tiveram problema com morador de rua, com usuário de droga, hoje estão sofrendo. Eu penso assim, olha, para você analisar, não sei se eu estou falando bobagem, esse negócio de droga, Cracolândia, qualquer lugar do mundo tem, você sabia disso? Sei. Eu não sei se o combate a isso seria o combate contra as drogas, e isso é uma política que tem que ser federal, né? Quer dizer, tem que ter o federal, o estadual Complicado, e o né? municipal também, porque é na rua do município. Então. E na Holanda tem, em Paris tem. Você viu agora recentemente a decisão Bonito, de reduzir, né, de descriminalizar, aliás, o porte de maconha para uso pessoal. Eles só esqueceram que a maconha ela não é comprada na padaria ou numa loja. A maconha continua sendo ilegal e ela tem que ser comprada de um traficante, né? E aí você vai estar... Sem querer ensinar nada, que eu sou bem velhinho, mas eu te falo, o nosso país, criança, não verás país nenhum como este. Não. Por exemplo, nada contra a sua excelência, o do Supremo, né, que permitiu. Como é que você vai calcular se é 40 gramas? Quem vai pesar isso, né? Essa balança estava ferida, o agente público que vai pesar, estava ferida essa balança para saber se é 40 graus. Ele compra de onde? Exatamente, de um traficante. do traficante. Como é que você pode falar numa coisa dessa? Isso seria cômico se não fosse trágico. Eu estou dando a minha opinião. O que você pensa? Não, eu concordo com você. Eles estão favorecendo o tráfico, né? Qual o interesse nisso? Né? Pois é, melhor a gente nem falar sobre isso, a gente vai preso. Também não é problema teu, o teu negócio é um município daqui para frente. Né? Você sabe uma coisa que eu acredito? Eu acredito na internação compulsória. Até esses dias eu pus um post na minha rede social e eu fui duramente criticada. Eu acredito que tem um determinado momento que aquele usuário que está lá na rua, ele não tem mais discernimento sobre a vida dele. Ele não tem nenhuma autonomia sobre ele. E alguém precisa decidir por ele. E a internação compulsória é um caminho. A gente não estaria mais secando gelo. A gente estaria, de fato, fazendo alguma coisa pela vida dele. Eu entrevistei uma pessoa, um psicólogo, né, que trabalha com pessoas já em terapêutica, né? A Igreja de São José tem uma casa, uma comunidade terapêutica, Guadalupe, que são 50 homens tentando se livrar do vícios de droga e álcool, né? E eu perguntei para ele, isso é técnico, não é opinião minha pessoal, quando é que a pessoa não tem mais jeito? Como é que você sabe que ele está sem chance? Ele disse que quando acorda ele começa a tremer, não volta mais. Ele disse que não tem saída. Não tem saída. Um cara técnico, psicólogo. Então eu imagino,
Como é que você vai fazer? Quer dizer, você tem que cuidar desse camarada. Quer dizer, cuidar como? Na rua? Fazer com que ele tenha mais droga? Dar um subsídio para ele comprar do traficante? Difícil, né? Não, Difícil, Sibeli. Você sabe que eu estava estudando um pouco sobre o candidato do Lula, né? Não vou falar o nome dele aqui. Todo mundo sabe. O mocinho que gosta de invadir propriedade privada. E ele fugiu o que eu ia falar. Desculpa. Não, estamos falando do candidato do Lula para prefeito. Mas não era dele que eu ia falar. Não? Eu ia falar do Haddad. Do Haddad? O que teve o Haddad? O Haddad, na ele gestão falou que não entendia dele... nada de economia. Ele avisou. Não, além de não entender nada de economia, ele é muito bonzinho. Eu fico preocupada com esse favorecimento nessa classe, né? O Haddad, na gestão dele, você sabe que ele propôs um projeto de uma bolsa crack? Foi, eu sei. Eu não lembrava disso, porque quando eu ouvi isso da boca de uma assistente social que a gente foi visitar, eu falei, sério, eu não lembrava disso. O Haddad foi o nosso prefeito e ele dava uma bolsa crack. Então, ao invés deles secarem o problema, eles... Você financia a compra do crack. Você financia a compra. A ideia é, o fulano sabe o que está fazendo. Não sabe, não. Quer dizer, se você olhar tecnicamente para a coisa, a pessoa, depois que caiu nessa desgraça, isso é uma doença, né? É uma doença. Não tem que tratar como bandido, né? Bandido é quem vende a droga para ele, né? É uma doença que onera os cofres públicos, é uma doença que afeta diretamente a nossa segurança, a segurança dos munícipes. É uma doença que está trazendo muito prejuízo. Para um centro da cidade, por exemplo, impactou. Você viu a Cracolândia no nível que ela chegou? Ela quase acabou com o comércio da Santa Efigênia, acabou com o comércio do Brás, daquela região. Então, Sibeli, você vai ser eleita, você é pré-candidata, né? Sou. Se eleita, que partido você está? Eu estou no partido do Tomé, do Tarcísio, que é o Republicanos. É o Republicanos. Isso. Vai ter a convenção quando? A convenção vai ser dia 1º de agosto, agora, quinta-feira, no Memorial da América Latina. E vai ter, aí sim, a lista de candidatos vai ser oficializada. E aí você é uma pré-candidata. Sou uma pré-candidata hoje, e a convenção acontecendo dia 1º, as eleições começam mesmo, de fato, dia 16 de agosto. Então, dia 1º lá, onde? Você falou? Memorial da América Latina. Memorial da América Latina. Ali na Barra Funda. O dia inteiro? Vai começar às 18 horas. 18 horas, na parte noturna. Vai estar lá o Tarcísio, o Nunes, todo mundo para fazer essa festa. Tomara que você consiga. Obrigada. Mas eu já te digo, Bom, a tua vida tem sido assim, né? De luta. Tem sido. Então é mais uma luta só. Exatamente. Só que agora é o município. Exatamente. Alguma coisa que você queira falar mais, minha querida? Só agradecer a participação no programa, esse convite maravilhoso, essa tarde de bate-papo, foi uma delícia. Foi, então tá bom. Olha, pessoal, a Sibeli é uma pessoa especial, ela tem muito a oferecer, né? Isso desde pequenininha, já com 13 anos ela já era cara pintada, ela segurou aquela praça lá, vocês de Pinheiros. Da Vila Madalena. Vila Madalena, Pinheiros, ali fora de Pinheiros. Se tiver a praça lá, dá uma olhada lá, se a praça falar, essa praça chama Praça Sibeli. Ela já plantou árvores. A luta dela é contínua. Na Avenida Paulista, nas ruas, né? Ela não era aquela que subia no caminhão para fazer discurso, ela era aquela que organizava o caminhão. É diferente. Organizou uma campanha espetacular do amigo Tomé. Então, ela está preparadinha para servir mais um pouco. Obrigada. E eu faço votos que ela seja. Obrigada. Muito obrigado por você ter vindo. A você. Obrigado a vocês, assessoras. Fico feliz em conhecê-la pessoalmente. E estamos à disposição. Se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Tá bom. Pode nosso podcast, mais um, Alexandre Correia. Dê o like para cima ou para baixo. Assim é positivo, para baixo não deu nada. E nós vamos ficar muito felizes. Eu vou falar minha rede social, posso? Fala, lógico que sim. Quem quiser me seguir, eu chamo Sibeli com S-I no final, Nicola. Me segue lá. Tem mais um nome? Sibeli Nicola. Só Sibeli Nicola. Sibeli com S. Sibeli com S. Sibeli com S, S-I-B-L-I. Isso. Nicole. Nicola.
Nicola, baiano. Baiano, italiano. Salvador, Bahia. Isso mesmo. Valeu, pessoal, muito obrigado. Foi muito bom. Um abração. Obrigado.